E aí, Ramon Gurgel, duas ponderações. A primeira, essa ação dos Estados Unidos na Venezuela afeta a pré-campanha do presidente Lula? E a segunda ponderação é atinente a possível novas eleições diretas na Venezuela. É válido? Qual a tua percepção? 2 minutos. Primeira coisa, a Venezuela não afeta a pré-campanha do presidente Lula, muito pelo contrário, né? É uma relação entre países, né? Exatamente o que a matéria disse. A oposição está querendo jogar no colo do Lula, não sei o que. Não vai, não vai. E a posição do governo brasileiro, ela é perfeita. E por que ela é perfeita? Porque ela está baseada naquilo que a Constituição diz. Eu acabei de dizer aqui o artigo 4º da Constituição Federal, o artigo 1º, do inciso 1º ao 6º, são 9 incisos. Eu falei aqueles que são fundamentais. A diplomacia brasileira e o governo brasileiro, ele não pode ter outra posição senão aquela que a Constituição estabelece e que o direito internacional estabelece. É por isso que a defesa feita pelo governo brasileiro não é uma defesa da pessoa do Maduro, é uma defesa dos princípios e das regras do direito internacional e com base naquilo que a nossa Constituição estabelece, e não poderia ser diferente. O que a extrema-direita, como o Zozinho quer, é que se faça uma defesa da pessoa do Maduro. Não se trata de defesa de pessoas aqui. Se trata da defesa do direito internacional que rege a relação entre Estados e que é muito perigoso, extremamente perigoso, o rompimento da ordem baseada em regras, que ajudou o mundo a não explodir numa terceira guerra nos últimos 80 anos. É disso que nós estamos falando. É preciso que todos cumpram as regras, inclusive as grandes potências. No que diz respeito às eleições na Venezuela, eu duvido que essas eleições ocorram. Muito longe no cenário. O próprio Trump, ele rejeitou essa situação. A Corina disse que queria assumir a Venezuela. Ele falou, essa mulher é boazinha, mas ela não tem moral para governar a Venezuela. Veja bem, Corina que dizia que ganhou a eleição, o Trump, numa fala dele, que o Zezinho não colocou aí, não sei porquê, ele diz, não, ela não serve para governar a Venezuela porque ela não tem respaldo político na Venezuela. Ou seja, ou ela ganhou a eleição ou não é eleição. O fato concreto é que os norte-americanos querem que o governo venezuelano ceda às pressões de Washington para entregar as riquezas naturais venezuelanas e o petróleo para a gestão das companhias norte-americanas. E isso o Trump deixou claro. De agora em diante, as petrolíferas americanas vão investir bilhões na Venezuela e vão tirar de lá todo o petróleo, porque o petróleo pertence aos Estados Unidos. A Venezuela foi hoje, amanhã é a Bolívia, depois de amanhã pode ser a Amazônia brasileira. Precisamos ter cuidado, cautela e nos preparar. Pessoal, em respeito à pluralidade de ideias, né, e a paridade de águas, o Zezinho vai ter 2 minutos e meio. E o Arnaldo Buiu também, coloca na tela aí, Jesmel. 2 minutos e meio. Fica à vontade, Zezinho. Olha, Lula, na verdade, é um passador de pano. Lula, aí que o juiz veio com essa bravata aqui. Isso, para mim, que o juiz, isso é bravata. Dizer não, que... Não é... Constituição, é um governo ilegítimo. É um governo ilegítimo. Você vem dizer que a Constituição é bravata. É um governo ilegítimo. Zezinho, você precisa respeitar a Constituição brasileira, Zezinho. A Constituição brasileira não é bravata, ela passa a ser obedecida. O governo da Venezuela... Todo cidadão brasileiro precisa conhecer a Constituição e respeitá-la. Quando você vem aqui e fala que a Constituição é bravata, você respeita a Constituição. O governo Maduro é um governo ilegítimo. E a nossa Constituição é bravata? Não. É um governo ilegítimo. Nossa Constituição é bravata? Você está defendendo um governo ilegítimo. Lula está defendendo... A Constituição brasileira é bravata ou não? Lula está defendendo... Você precisa ter respeito, Lula Zezinho. está defendendo um governo ilegítimo. Então, ele não tem... A causa é justa. E a Constituição brasileira é clara. A Constituição brasileira ela é clara. Agora, defender... Que você não conhece. Você está defendendo... Que você devia conhecer. Não, o que eu defendo é direito. Defendo direito internacional da Constituição brasileira. Rapaz, eu não estou aqui para pegar aula de Constituição, não. Devia, porque eu estou aqui para ensinar, para ver se você melhora. Você está buscando... Você está aqui fazendo uma ódio à ignorância, Zezinho. A ignorância você devia estudar, Zezinho. Porque a Constituição brasileira diz Você está tomando minha fala, Cujuí. Não estou só lhe explicando. Você está tomando minha fala. Você precisa estudar, Zezinho. Não, não quero aula de Constituição, não. Mas você está precisando. Você está defendendo porque você está destilando ignorância. Você está usando... Você precisa aprender a Constituição. Samuel, eu não consegui falar, Samuel. E você quer aqui fazer ódio à ignorância, Zezinho, se orgulhar que não conhece a Constituição. Você precisa estimular as pessoas a lerem a Constituição. E não dizer, eu não quero saber da Constituição. É um desrespeito, Zezinho, com o telespectador. Olha, gente, ele quer... Só um minutinho aqui, Zezinho. Vamos lá. Zezinho,
2 minutos aí, o tempo do Zezinho. E corta o microfone do Ramon por enquanto. Já, Zezinho, fica à vontade. Pode, pronto, Zezinho. Olha, a Constituição, a Constituição é o manual do fabricante, nós temos que respeitá-la. Ok, mas o governo Maduro é um governo ilegítimo, é um governo que fraudou as eleições. Lula não tem que estar defendendo, como a Gleice, como toda esquerda está defendendo Maduro. Não, por favor, Buiu, você tá igual com o juiz, na sua fala você pega na minha fala e discorre, faz uma exposição na minha fala. É o governo ilegítimo. Agora vem com essa coisa, Lula é passador de pano. Lula, eu mandei um vídeo, eu não sei se baixaram aí, entendeu? Que Lula disse, problema da Venezuela, quem resolve é a Venezuela. Ele falou alguns dias atrás, não é ninguém meter o bedelho, como Lula falou. Na verdade, eles defendem essas ditaduras latino-americanas. A esquerda é perfeita para defender o governo ilegítimo, que fraudou, não mostrou as atas, é um governo corrupto, é um governo que, olha, tem marqueteiro que foi financiar, marqueteiro aqui, ó, do PT, entendeu? Marqueteiro do PT que foi financiado pela ditadura venezuelana, que foram lá para a Venezuela. Todos nós sabemos, a Odebrecht, entendeu? N empresas ligadas ao PT, todo mundo é ligado. Agora a esquerda está insatisfeita com a prisão de Maduro. O primeiro que eu vi ter coragem de dar a cara tapa, porque é uma esquerda falsificada, é o Buiú, que teve coragem. Deu a cara tapa, dizer, olha, já estava na hora. Tá certo, Buiú, isso é verdadeiro. Daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele começa, que ele gravou um vídeo cheio da manguaça sábado, um vídeo dizendo, agora já mudou hoje. Ele muda, Buiú é o seguinte, ele veste verde e amarelo, daqui a pouco ele veste o vermelho, daqui a pouco ele chama Dilma de ladrona, e ele é desse jeito. Esse é o Buiú. Mas o que nós temos que ter é o seguinte, a prisão foi justa e a gente tem que comemorar o povo venezuelano. Arnaldo Buiú, né, se comportou como estadista, ouviu as ponderações, demonstra hoje, nessa noite, saber lidar com o antagonismo. Agora, Arnaldo Buiú, 2 minutos. Corta até o microfone do Zezinho para ninguém interromper o Arnaldo Buiú, fica à vontade. Não, se quiser interromper, pode. Bom, o que eu acho interessante, fico muito feliz, é quando eu vejo um embate entre golpista, né, e o embate com a esquerda, representado muito dignamente pelo Ramon Cujuí, eu fico satisfeito. Primeiro pelo seguinte, não é verdade que o PT não assinou a Constituição. Ele não concordou, mas assinou em respeito à maioria. Está lá a assinatura de Benedita da Silva. Então, muita gente mente. O PT nem... Porque eu poderia chegar para o Cujuí e falar, pô, que legal, você defendendo a Constituição do país, vocês nem assinou. Isso é mentira. Assinaram sim, e por respeitar normas constitucionais, independente da carta que rege o nosso país. E o Lula não está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que está na nossa Constituição. Mas o que a nossa Constituição tem a ver com o problema da Venezuela? Absolutamente nada. Mas as regras que estão na nossa Constituição, elas fazem parte de direitos fundamentais dos seres humanos, e quem está dentro da Venezuela, as pessoas que estão lá, são seres humanos. Você sabia que um venezuelano pode ter a mesma tipagem sanguínea sua e doar sangue para você? Então nós estamos falando de gente. E aí é onde entra a minha parte humana, né? Entra a minha parte de esquerda, em ser contra as ditaduras e os desumanos. Assim como fui contra e sou contra aquele que queria ser ditador e matar 30 mil aqui no Brasil, chamado Bolsonaro, desumano, golpista, violento, eu sou contra Maduro, desumano, golpista de esquerda venezuelano.